Bem-vindos ao nosso primeiro episódio de nosso podcast Os Primórdios da Genética, de Mendel a Hitler. Os fundamentos básicos evidentes da hereditariedade são incontestáveis. A hereditariedade, ela sempre foi uma questão perturbadora para a ciência e que trouxe várias interpretações equivocadas e perigosas, as quais vamos destacar ao longo dos episódios deste podcast. Às vezes, as características surgem e desaparecem em poucas gerações. Outras vezes, porém, persistem por muito tempo. Um dos exemplos mais famosos de traços duradouros é o chamado lábio dos Habsburgo. O prognatismo mandibular e a languidez do lábio inferior dessa família foram transmitidos intactos ao longo de no mínimo 23 gerações e tornaram os monarcas da Casa de Habsburgo um verdadeiro pesadelo para gerações e gerações de retratistas cortesãos. Os Habsburgos contribuíram para o seu próprio infortúnio genético casando-se entre si. Os casamentos arranjados entre os diferentes ramos do clã dos Habsburgo e muitas vezes entre parentes próximos podiam sim fazer sentido político, pois estabeleciam alianças e asseguravam a sucessão dinástica, mas era uma insensatez em termos genéticos. Esse tipo de endogamia pode resultar em doenças genéticas, como os Habsburgos viram a descobrir a duras penas. Carlos II, o último monarca Habsburgo na Espanha, não só ostentava um exemplo triunfal do lábio familiar, ele não era sequer capaz de mastigar sua própria comida, como era também totalmente inválido. E apesar de casar-se 2 vezes, foi incapaz de gerar filhos. As doenças genéticas assolam a humanidade desde longa data, e em alguns casos, como o de Carlos II, tiveram um impacto direto na história. A família Habsburgo foi uma família nobre europeia, uma das mais importantes da história da Europa, do século XVIII ao século XX. Foi a dinastia soberana de vários estados e territórios. Entre seus principais domínios estavam o Sacro Império Romano Germânico. A família dos Habsburgos dominaram a Espanha, os Países Baixos, a Bélgica, a Croácia, inclusive Portugal. Por ter sido elevada à realeza em 1273, ela foi denominada família imperial do Sacro Império Romano Germânico. Mas nesse sentido, em relação a essas questões genéticas, diagnósticos retrospectivos sugerem que Jorge III, o rei inglês, cuja principal façanha foi o fato de haver perdido as colônias americanas na Revolução de 1776. Ele sofria de um mal hereditário, a porfiria. A porfiria provoca acessos periódicos de loucura. Então, certos historiadores, em particular os britânicos, argumentam que foi a obsessão provocada pela doença de Jorge III que permitiu aos futuros americanos um sucesso militar contra todas as expectativas. Embora a maioria das doenças hereditárias não tenha esse tipo de impacto geopolítico, as consequências são brutais e frequentemente trágicas para as famílias afetadas, prolongando-se muitas vezes por várias gerações. Entender a genética significa não apenas entender porque somos parecidos com os nossos pais, parecidos com os nossos pais, mas também diz respeito a enfrentar alguns dos mais antigos inimigos da humanidade, as falhas em nossos genes que causam as doenças genéticas. Nossos antepassados, eles devem ter começado a se indagar sobre os mecanismos da hereditariedade tão logo a evolução os dotou com cérebros capazes de formular o tipo certo de pergunta. Um princípio que salta aos olhos: parentes próximos tendem a ser parecidos entre si.
pode ser extremamente instrutivo se, como nossos ancestrais, nosso interesse por genética aplicada limitar-se a questões práticas, né? Porque os nossos ancestrais, eles se limitavam às questões práticas, tais como melhorar animais domesticados, né, para, digamos, ter um aumento na produção de leite das vacas, ou melhoramento genético de plantas para obter frutos maiores, por exemplo. Gerações de meticulosa seleção, de reprodução controlada, para inicialmente domesticar as espécies apropriadas e em seguida para criar apenas as vacas mais produtivas ou as árvores com maiores frutos, resultaram em animais e plantas feitos sob medida para os propósitos humanos. Subjacente a esse enorme esforço, do qual não temos registro algum, está uma regra empírica elementar. As vacas mais produtivas irão gerar a prole mais produtiva, e das sementes de árvores com maiores frutos irão germinar árvores de frutos grandes. Portanto, a despeito dos avanços extraordinários dos últimos cento e poucos anos do século XX e do século XXI, não detém de modo algum o monopólio do entendimento genético. Embora somente em 1909 o biólogo britânico William Bateson tenha dado um nome genética à ciência da hereditariedade, e embora a revolução do DNA tenha descortinado um novo e surpreendente panorama do progresso possível na realidade, a maior aplicação da genética ao bem-estar humano ocorreu milênios atrás e foi obra de agricultores anônimos desse passado longínquo. Quase tudo que comemos, cereais, frutas, carnes, laticínios, é um legado dessa primeira e mais radical aplicação de manipulações genéticas relacionadas a problemas humanos. Mas entender o mecanismo efetivo da genética revelou-se uma tarefa bem mais árdua. Gregor Mendel publicou seu famoso estudo em 1866, mas que permaneceu ignorado pela comunidade científica por mais 34 anos. Por que tanto tempo? Afinal, a hereditariedade é um dos aspectos mais relevantes do mundo natural e talvez mais importante. É algo fácil e universalmente observável. O dono de um cão logo vê o que acontece com o cruzamento de um cachorro marrom e um preto, e todo pai e toda mãe, consciente ou inconscientemente, percebem o aparecimento de suas próprias características nos filhos. O motivo básico é que, na verdade, os mecanismos genéticos acabam se revelando complexos demais. A solução de Mendel para o problema não é intuitiva nem óbvia. Afinal, as crianças não são uma simples mistura de características de seus genitores. Mais importante, no entanto, é que os primeiros biólogos talvez não tenham conseguido distinguir dois processos fundamentalmente diferentes: hereditariedade e desenvolvimento. Hoje sabemos que um ovo fertilizado contém informações genéticas e que essas informações, provenientes de ambos os genitores, determinarão se alguém sofrerá ou não de porfiria, por exemplo. Isso é hereditariedade. O processo subsequente, que é o desenvolvimento de um novo indivíduo, a partir desse ponto de partida singelo, uma única célula, um ovo fertilizado, diz respeito à implementação dessas informações. Como disciplinas acadêmicas, dizemos que a genética está voltada para as informações e a biologia do desenvolvimento se atém ao uso dessas informações. Os antigos cientistas, que viam a hereditariedade e o desenvolvimento como um único fenômeno, não tinham como fazer perguntas que talvez o tivessem direcionado ao segredo da hereditariedade. Seja como for, essa manipulação genética
é algo que se tem empreendido de alguma forma desde a aurora da história ocidental. Os gregos, Hipócrates entre eles, refletiram sobre a hereditariedade e conceberam uma teoria de pangênese, segundo a qual a atividade sexual implicava a transferência de miniatura de órgãos do corpo, pelos, unhas, veias, artérias, tendões, ossos e todos os órgãos, ainda que invisíveis, pois suas partículas são diminutas, vão crescendo e pouco a pouco se separando umas das outras. Essa ideia gozou de um breve renascimento quando Charles Darwin, ansioso para dar respaldo à sua teoria da evolução por seleção natural, com alguma hipótese viável de hereditariedade, lançou uma versão modificada de pangênese na segunda metade do século XIX. Na concepção de Darwin, cada órgão, olhos, rins, ossos, produziria gêmulas, que se acumulariam nos órgãos sexuais e seriam transmitidas no curso da reprodução sexuada. Como em tese essas gêmulas eram produzidas ao longo de toda a vida de um organismo, Darwin argumentou que qualquer mudança ocorrida no indivíduo após o nascimento, como o longo pescoço da girafa, que decorreria do fato de se esticar para alcançar as folhas mais altas, poderia ser transmitida para a geração seguinte. É irônico que, a fim de escorar sua teoria de seleção natural, Darwin tenha defendido aspectos da teoria de hereditariedade de caracteres adquiridos estabelecida por Jean-Baptiste Lamarck. A mesma teoria que as ideias evolucionistas tanto fizeram para desacreditar. Darwin, contudo, recorreu unicamente à teoria da hereditariedade de Lamarck. Ele continuou acreditando que a seleção natural era a força motriz da evolução, mas supôs que a seleção natural agisse sobre variações produzidas por pangênese. Se Darwin tivesse conhecido o trabalho de Mendel, embora Mendel tenha publicado seus resultados pouco depois do lançamento de A Origem das Espécies de Darwin, ele não chegou a tomar ciência desses resultados de Mendel. Ele poderia, se ele tivesse tomado noção desses resultados, ele poderia ter se poupado o embaraço de, no final de sua carreira, haver endossado alguma das ideias de Lamarck. Enquanto a pangênese supõe que os embriões são formados a partir de um conjunto de componentes microscópicos, uma outra abordagem, o pré-formismo, evita por completo essa etapa de montagem do indivíduo e postula, acredite se quiser, que o óvulo ou o espermatozoide, não se sabe exatamente qual, a questão permaneceu sempre uma polêmica se seria o óvulo ou o espermatozoide, que conteria um indivíduo completo, pré-formado, chamado homúnculo. O desenvolvimento seria então apenas o crescimento do homúnculo até se tornar um ser totalmente formado. O que hoje conhecemos como doença genética era interpretada de diversas maneiras na época do pré-formismo. Ora como manifestações da ira de Deus, ou de artimanhas de demônios e diabos, ora como resultado de algum excesso ou escassez na semente paterna, ora como resultado dos maus pensamentos da mãe durante a gravidez. Com base da premissa de que frustrar os desejos de uma grávida, deixando-a estressada e frustrada, pode levar à malformação do feto, Napoleão promulgou um decreto inocentando gestantes que efetuassem pequenos furtos em lojas. Nenhuma dessas noções, é desnecessário dizer,
Nenhuma delas contribuiu para promover o nosso entendimento das doenças genéticas. No início do século XIX, o surgimento de microscópios mais aperfeiçoados desbancou o pré-formismo. Por mais que olhemos, jamais veremos um minúsculo homúnculo retorcido dentro de espermatozoide ou do óvulo. A pangênese, embora mais antiga, foi um equívoco que perdurou, pois persistiu a argumentação de que as gêmulas eram simplesmente pequenas demais para serem visualizadas. Mas é claro, foi enfim descartada por August Weismann, que afirmou que a hereditariedade dependia da continuidade do germoplasma de geração a geração e, portanto, que as mudanças em um corpo ao longo da vida de um indivíduo não poderiam ser transmitidas às gerações subsequentes. Seu experimento, ele foi bastante simples. Consistiu em cortar o rabo de algumas gerações de ratos. De acordo com a pangênese darwiniana, os ratos sem cauda deveriam produzir gêmulas que sinalizassem ausência de rabo, e de tal modo que sua prole desenvolveria um coto bastante atrofiado ou mesmo nenhum apêndice. Quando Weismann demonstrou que o rabo continuava reaparecendo após várias gerações de ratos mutilados, a pangênese ruiu por terra. O mecanismo ele só seria compreendido por Gregor Mendel, que sob qualquer critério era um candidato improvável ao estrelato científico. Mendel nasceu numa família de fazendeiros na antiga Tchecoslováquia e sobressaiu-se nos estudos na escola de seu vilarejo. Aos 21 anos, entrou para o mosteiro agostiniano de Bron. Depois de revelar-se um desastre como pároco, sua relação ao sacerdócio foi um colapso nervoso e assim ele tentou lecionar. Segundo todos os relatos, foi um bom professor, mas a fim de se qualificar para ensinar um currículo completo, precisava prestar um exame no qual não foi aprovado. Seu superior, o abade Knapp, despachou então Mendel para a Universidade de Viena, onde ele deveria preparar em tempo integral para prestar novamente o exame. Apesar de aparentemente ter se saído bem em física, Mendel foi mais uma vez reprovado e, desse modo, nunca ascendeu acima do posto de professor substituto. Por volta de 1856, seguindo uma sugestão do abade Knapp, realizou alguns experimentos científicos sobre hereditariedade. Ele decidira estudar certas características das ervilhas que ele já cultivava em seu próprio canteiro no jardim do mosteiro. Em 1865, proferiu 2 palestras na Sociedade de História Natural local, quando apresentou seus resultados, e um ano depois publicou suas conclusões no periódico da Sociedade. Seu trabalho continha experimentos concebidos de maneira brilhante e executados com esmero e uma análise sagaz e profunda dos resultados. Talvez seu conhecimento de física tenha contribuído para suas descobertas, pois, ao contrário de outros biólogos do seu tempo, Mendel abordou o problema sob uma ótica quantitativa, em vez de simplesmente constatar que o cruzamento de flores vermelhas e brancas resulta em alguns descendentes brancos e outros vermelhos. Mendel efetuou uma contagem rigorosa, intuindo que a proporção entre flores vermelhas e brancas talvez fosse importante, como de fato é importante. Apesar de ter enviado cópias de seu trabalho para diversos cientistas eminentes, permaneceu totalmente ignorado pela comunidade científica. Uma das tentativas de atrair a atenção para seus resultados saiu pela culatra. Ele escreveu para o único contato que tinha entre os principais cientistas da época,
o botânico Carl Nageli, de Munique. Ele pediu ao Carl que reproduzisse os seus experimentos. Para tanto, enviou 140 envelopes cuidadosamente etiquetados de sementes, mas não precisava ter dado ao trabalho. Nageli acreditava que esse monge obscuro deveria estar a seu serviço, não o contrário, e enviou a Mendel sementes de sua planta favorita, Iemicium, uma variedade de chicória, desafiando o monge a reproduzir seus resultados com uma espécie diferente. Lamentavelmente, por uma série de motivos, essa não é a planta apropriada para o tipo de cruzamento que Mendel realizara com ervilhas. A tentativa foi um total desperdício de tempo. A discreta existência de Mendel como monge, professor, pesquisador, chegou subitamente ao fim em 1868, com a morte de Nape e sua eleição para abade do mosteiro. Embora continuasse suas pesquisas com abelha e meteorologia, em especial, as responsabilidades administrativas eram um fardo pesado, ainda mais que o mosteiro se envolveu no imbróglio acerca de impostos em aberto. Mas outros fatores também o prejudicaram como cientista. Sua corpulência acabou por impedi-lo de realizar trabalhos de campo. Como escreveu, subir e descer morros tornava-se dificílimo para mim no mundo regido pela gravitação universal, disse Mendel. Seus médicos receitaram tabaco para controlar o peso e eles os atendeu fumando 20 charutos por dia, tantos quanto Winston Churchill. Mas não foram os pulmões que falharam. Em 1884, aos 61 anos, Mendel sucumbiu a uma combinação de doença renal e cardíaca. Não só os resultados de suas pesquisas permaneceram enterrados num período obscuro, como teriam sido ininteligíveis para a maioria dos cientistas da época. Mendel estava muito à frente do seu tempo, com sua combinação de experimentação meticulosa e análise quantitativa sofisticada. Não é de admirar, portanto, que somente em 1900 a comunidade científica o tenha alcançado. A redescoberta do trabalho de Mendel por 3 geneticistas botânicos interessados em problemas similares provocou uma revolução na biologia. O mundo científico estava, enfim, pronto para as ervilhas do monge. Mendel percebeu que existem fatores específicos, mais tarde foram chamados de genes, que são transmitidos pelos pais à prole. Mendel ele constatou que esses fatores ocorrem em pares e que os descendentes recebem um de cada genitor. Como existem ervilhas de 2 cores distintas, temos as ervilhas verdes e amarelas, ele deduziu que também existem 2 fatores ou 2 versões do gene responsável pela cor da vagem. Uma ervilha precisa ter 2 cópias da versão V para tornar-se verde. Nesse caso, dizemos que o gene que condiciona sua cor é Vzinho, e, portanto, deve ser recebido um gene V de cada um dos genitores. As ervilhas amarelas, por sua vez, resultam tanto da combinação AA como de AV, Basta apenas uma cópia da versão A para produzir ervilhas amarelas. A prevalece sobre V, como na situação AV, o sinal A predomina sobre o sinal V. Dizemos então que A é dominante. A versão subordinada do gene de cor V é dita como recessiva. Cada planta genitora possui 2 cópias do gene
que condiciona a cor da ervilha, mas só contribuirá com uma cópia para cada descendente. A outra será fornecida pela outra planta genitora. Nas plantas, os grânulos de pólen contêm células espermáticas, que constitui a contribuição masculina à geração subsequente. E cada célula espermática contém apenas uma cópia do gene condicionante da cor. Uma planta-mãe de ervilha, com uma combinação AV, produzirá sementes que contêm uma versão A ou uma versão V. Mendel descobriu que esse processo ele é aleatório. 50% das sementes produzidas por essa planta terão o fator A e 50% terão o fator V. Da noite para o dia, muitos mistérios da hereditariedade passaram a fazer sentido. Características transmitidas de geração a geração com alto grau de probabilidade, no caso 50% para ser mais exato, são dominantes, como acontecia com o lábio dos Habsburgo. Outras características que surgem mais esporadicamente numa árvore genealógica, muitas vezes pulando uma ou mais gerações, podem ser recessivas. Se um gene é recessivo, o indivíduo precisa ter duas cópias para que o traço correspondente seja manifesto. Aqueles que tiverem apenas uma cópia do gene serão portadores, isto é, eles próprios não apresentarão a característica, mas serão capazes de transmitir o gene adiante. O albinismo, que é a condição em que o corpo não consegue produzir melanina, de tal modo que a pele e o cabelo são drasticamente brancos, é um exemplo de característica recessiva transmitida dessa maneira. Ou seja, para alguém ser albino, precisa portar duas cópias do gene, um de cada genitor. Mas nossos pais não precisam ter manifestado nenhum sinal desse gene. Se cada um possui apenas uma cópia, como costuma acontecer, então, embora ambos sejam portadores, o traço pulou no mínimo essa geração. Os resultados de Mendel indicavam que coisas ou objetos materiais, que algo era transmitido de geração a geração. Mas qual seria a natureza dessas coisas? Que coisas são essas que são transmitidas? Por volta da época da morte de Mendel, em 1884, os cientistas, usando recursos ópticos cada vez melhores para estudar a arquitetura diminuta das células, cunharam o termo cromossomo para descrever os corpos finos e compridos existentes no núcleo celular. Mas somente em 1902 alguém associaria Mendel aos cromossomos, que foi um estudante de medicina da Universidade de Colômbia, Walter Sutton. Ele percebeu que os cromossomos tinham muito em comum com os misteriosos fatores de Mendel. Ao estudar os cromossomos de gafanhotos, percebeu que quase todos eram duplos, como os fatores emparelhados de Mendel. Mas Sutton também identificou um tipo de célula em que os cromossomos não aparecem aos pares, que são as células sexuais. O espermatozoide do gafanhoto possui apenas um conjunto de cromossomos, não dois. Isso era idêntico ao que Mendel observara nas células espermáticas das ervilhas, que também só portavam uma cópia de cada um dos fatores. Estava claro que os fatores de Mendel, agora denominados genes, tinham de estar nos cromossomos. Na Alemanha, por vias independentes, Theodor Boveri chegou às mesmas conclusões que Sutton. E a revolução biológica que o trabalho de ambos precipitou veio a ser combinado com a teoria cromossômica da hereditariedade de Sutton-Boveri. De repente, os genes se tornaram algo muito real. Estavam nos cromossomos
que podiam ser vistos ao microscópio. Nem todos aceitaram a teoria de Sutton Boveri. Um dos que manifestaram ceticismo foi Thomas Hunt Morgan, também da Colômbia. Ao examinar no microscópio os delgados cromossomos, não viu como poderiam explicar todas as mudanças que ocorrem de uma geração para outra. Se todos os genes se organizam em torno dos cromossomos e se todos os cromossomos são transmitidos intactos de uma geração para outra, então certamente muitas características seriam herdadas juntas. Todavia, os dados empíricos mostravam que isso não acontecia, de modo que a teoria cromossômica parecia insuficiente para explicar a variação observada na natureza. Sendo um experimentalista sagaz, Morgan teve uma ideia de como resolver tais discrepâncias. Ele se voltou para as moscas das frutas, que é a Drosophila melanogaster, um insetozinho prosaico que desde Morgan tem sido a menina dos olhos dos geneticistas.